Então, estamos aqui hoje, começando mais uma entrevista para a comunidade húngara. Meu nome é Jane, eu faço parte de um grupo de estudo da língua húngara, né? Estudamos Magyarul, e dentro dessa ideia temos o projeto de conversar com alguns integrantes, com familiares, com pessoas que moram no Brasil ou que moram na Hungria, que são húngaros brasileiros, para que nos contem a sua história. E hoje nós estamos aqui com duas pessoas. Eu vou pedir que eles se apresentem para vocês, né? Nós estamos aqui com um húngaro e uma filha de húngaro. Boa noite, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Qual o seu nome, por favor, senhor? Meu nome é Illes Ferenc, em húngaro. E aqui estou com a belezura da minha filha, Illes Cristiane. Muito bem, muito obrigado, Ferenc úr, por o senhor estar aqui conosco hoje, né? E poder, né, e compartilhar conosco a sua história. Tá? Vamos fazer o possível para ficar bonito. Isso, nós ficamos felizes em poder aprender mais sobre essa pátria, que muitos de nós, como eu, estamos morando, ou que outros desejam morar e que buscam conhecimento sobre isso. Então, tudo é informação, tudo é válido. Então, Sim. eu vou pedir ao senhor que o senhor nos conte um pouco da sua história. O senhor é húngaro. Eu sou húngaro, eu sou de 41 e saí com meus pais da Hungria em 47. Em 47 nós fomos para a Áustria. A Áustria nós ficamos 2 anos. Aí fomos para a Itália, já para embarcar para o Brasil. Uhum. Chegamos aqui no Brasil no dia 16 de março de 1949. Aí, como imigrantes de guerra, nós não pudemos entrar diretamente no país. Nós ficamos numa ilha chamada Ilha das Flores. Ficamos lá há algum tempo porque só era permitido entrar no país se alguém chamasse a gente, que desse emprego. Ah, entendi. Então, essa Ilha das Flores fica no estado de São Paulo? Como? É no estado de São Paulo que fica a Ilha das Flores? Rio. Não, ou era do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, desculpa, eu me perdi aqui. Rio de Janeiro, Ilha das Flores, no Rio de Janeiro. Muito bem, então foi toda uma trajetória, né, de 47 até 49, até vocês chegarem no Brasil. Mas antes, só para a gente situar, qual era a sua cidade natal aqui na Hungria? Qual o local onde o senhor nasceu aqui na Hungria? Na Hungria, eu nasci em... Como é que é o nome? Bátyó. Bátyó. Bátyá, muito bem. Então, como o senhor falou, né, com 6 anos o senhor saiu da Hungria. Isso. Muito novo. O básico, o senhor sabia, era a língua húngara, né? Sim. E isso o senhor conseguiu manter durante da sua vida, a língua húngara? Consegui manter com os meus pais, porque enquanto juntos, nós só falávamos em húngaro. Uhum. Só falávamos em húngaro, então consegui manter. Como é que foi chegar no Brasil falando húngaro? Foi triste, né? Porque a gente era uma nova língua, um novo aprendizado para a gente. A gente não conhecia essa língua. Então, foi muito sacrificado. Foi muito sacrificado, com muita ajuda dos outros. A gente parecia mais um mudo Lhe entendo. do que uma pessoa que sabia falar. Sei como é a situação. Eu imagino a dificuldade. Mas aí o senhor passou por toda essa fase, conseguiu
entrar nos estudos no Brasil? Da Ilha das Flores, como eu lhe disse, só saía quando algum empresário chamasse alguém que garantisse o emprego. Então, como meus pais na Hungria eram mais agricultores, essa pessoa que nos chamou era o prefeito de Lorena, nos levou para o sítio dele, para a fazenda dele, em Lorena. Lá nós ficamos 2 anos, em Lorena. Aí, por incentivo do próprio prefeito, ele nos trouxe para São Paulo, nos colocou em contato com os padres húngaros de uma igreja chamada, no bairro da Lapa, Igreja do Galo. E aí, da Igreja do Galo, os próprios padres conseguiram arrumar a colocação de emprego para os meus pais. Então, nós fomos morar no trabalho, que de princípio era uma fábrica de vimes, sacolas de vime. Então, ali é que começamos a vida. E o senhor ingressou na carreira escolar, o senhor fez toda a parte de estudo aqui no Brasil, do início todas as fases escolares normais, o senhor conseguiu fazer? Eu consegui fazer, sim. Consegui fazer, sim, com muito orgulho. Apesar que, quando eu entrei no primeiro ano, eu já estava com 8 para 9 anos. Então, era o último da fila, o pai dos garotos. Sim, eu entendo. Consegui fazer sim. Que bom. Consegui fazer sim, consegui levar meu estudo até o científico. Sim, que bom. Então, hoje é o último ano do colegial, né? O colegial é o ensino médio. Isso, não, né? O importante realmente foi bom, porque o senhor conseguiu entrar, e eu acho que isso ajudou bastante a sociabilizar com os brasileiros, né? A encontrar pessoas, né? E como foi que o senhor conheceu a sua esposa? Como conheci minha esposa? Sim, sua esposa. A minha esposa foi de passagem, né? Era do bairro, né? Era do bairro que eu morava. Era húngara ou brasileira? Brasileira. Então, foi com uma brasileira, então, que o senhor se casou. Tiveram quantos filhos? Um casal. Um casal, muito bem. Cristiane, que está aqui conosco, e outro rapaz. E o Ricardo, outro filho que já está com 45 anos. Pronto, não precisa falar da Cris, não precisa. E Cris, boa noite, boa tarde, né? Boa noite. Tudo bom, querida? Me fale, com isso tudo, né, com essa experiência, com essa vivência do seu pai, com a história, e como é que você começou vamos dizer assim, você se interessar pelo húngaro, pela cultura húngara? Então, eu fui criada, né, assim, pertinho dos meus avós, sempre. E eles sempre falaram com meu pai, entre eles o húngaro. E eu sempre quis aprender muito, mas eu não tive a oportunidade de aprender com eles. O que eu aprendi foi muito pouco. O que eu aprendi foi nome de comidas. Eu sei muito nome de comida, porque eu amo a comida húngara. Então, eu aprendi muitos nomes de comidas. E eu aprendi a falar um pouquinho com os cachorros da minha avó, porque eles só entendiam húngaro. Né? Então, vem aqui, sai daqui, tá gostoso, sabe? Essas coisinhas básicas. Mas não aprendi a falar com eles. Não aprendi. Eu sempre tive muita vontade, muita vontade.
E aí apareceu a oportunidade, né, com o nosso professor maravilhoso Lucas, né, de estar aprendendo a falar, e agora que eu engrenei um pouquinho. Ai, que bom, que bom. Então você tem interesse e tem meta de chegar a vir até a Hungria. Ah, eu tenho a minha vontade, e por que eu quero aprender muito e quero ir, eu quero chegar na Hungria falando húngaro, nem que for escorregando um pouco, mas eu quero falar húngaro e quero conhecer a cidade do meu pai, que é a mesma da minha avó, a cidade do meu avô, que é uma outra cidade ainda, que é Homokmedi, e eu quero conhecer. Eu quero sentir a emoção de estar na cidade deles. Tenho certeza que você vai conseguir, e acho que é muito importante isso para a família de vocês. Eu vejo isso pela família do meu marido, né? As tradições, a cultura húngara é muito bonita. Então, assim, eu fico imaginando que vocês festejam, né? Também dentro de casa algumas datas, alguma coisa assim, fazem algum acontecimento. Então, na época da minha avó, era mais. Eu não entendia quando eu era criança por que ela colocava bombom na árvore de Natal. Porque na minha casa não tinha, na casa da minha outra avó brasileira não tinha. E agora Você sabe o nome desse bombom? Como chama o nome, o bombom? não sei. O senhor se lembra, senhor Ferenc? O senhor se lembra o nome? Não lembro. Salon Sucor. Salon Sucor é o nome do bombom Como é que de é o nome? Salon Sucor. Salão Sucô. Salon Sucor. É muito interessante. Eu Não vou. sabia. E tem uma história, né? Toda uma história. E depois, agora eu estudando, eu vendo toda a história, eu falei, nossa, por isso que a minha avó punha bombom na árvore, é muito interessante. E também o sábado de Aleluia, após a Sexta-feira Santa, né? Que antecede a Páscoa, a minha avó sempre fazia o Shonko. Também é tradição, né? E era sempre, minha avó fazia, era muito legal, assim. Agora nem tanto mais, né? Era mais a minha avó que tinha essa tradição toda. Então, assim, tem muita lembrança. A lembrança sempre fica. Eu imagino, não, eu fico muito feliz, eu aprendi muito aqui também, né, vivendo aqui algumas coisas, então tem o Dia do Nome, que é muito importante, né, que é muito celebrado aqui, Páscoa, o dia, o Natal em si, né, o dia de São Nicolás, não sei se vocês comemoram, tiveram uma oportunidade, lembra de ver o São Nicolás, que é no dia 6 de dezembro, né? Então, são datas importantes e que nós ficamos felizes de saber que o senhor nasceu na Hungria, migrou para o Brasil e aí no Brasil está feliz, graças a Deus. O Brasil Muito feliz. recebeu com carinho e o senhor manteve criou a sua família toda no Brasil e uma família muito bonita, por sinal, porque a Cris está aí, né, com todas as experiências, com todas as culturas e desejosa de conhecer também a sua ascendência, né, conhecer aonde o senhor nasceu, a sua família aqui, como que viveu, como é que foi a situação. Isso é muito bonito. Parabéns para vocês. Muito obrigado. Esse país é maravilhoso. Sim, sim. A gente, isso aqui, eu acho que todo europeu, seja da onde for, só tem que agradecer. Que esse país é um paraíso. É verdade. Eu sou suspeita, né? Eu sou suspeita de falar isso, mas é verdade. Mas o seu país também tem muita beleza, tem muita coisa linda, tem uma cultura maravilhosa. A gente, às vezes, assim como no Brasil também, a gente confunde muito a pátria com as pessoas que comandam. A gente não pode, né? A gente tem que separar, porque as nossas pátrias, tanto o Brasil quanto a Hungria, são muito bonitas, são muito lindas, têm culturas maravilhosas, têm comidas maravilhosas, né?
E eu espero que a Cris, quando vier aqui, que com certeza que ela vem, vai vir falando húngaro, que isso é a parte mais importante, que seja muito feliz. Eu quero estar perto para descobrir isso. E se o senhor um dia também quiser retornar, se for do seu agrado, lhe convido, venha até a nossa casa aqui para passar algum tempo. Tá bom? Muito obrigado. Agradeço. Muito obrigada a vocês. Eu espero que vocês querem deixar alguma mensagem para quem vai estar nos assistindo, para os nossos húngaros brasileiros que estão aqui nos assistindo. Querem contar mais alguma história? Os húngaros brasileiros? Uhum. O que eu quero dizer para os húngaros brasileiros é que eu acho a cultura linda da Hungria, todos aqueles bordados maravilhosos que eu tenho guardado da minha avó, meu pai me deu todos dela, sabe? A comida, sinceramente, gosto muito mais do que a brasileira, sério. E é um país que hoje está muito bonito, vale muito a pena. Eu não conheço, mas eu pesquiso muito. E vai ser uma alegria muito grande estar aí, te conhecendo e conhecendo o país do meu pai e dos meus avós. Tenho certeza. E na Páscoa, não sei se ainda na Hungria fazem, mas, por exemplo, a minha avó, na Hungria, a Páscoa ela pintava os ovos. Sim, ainda, com certeza. Pintava os ovos para colocar sobre a mesa, aquilo todo decorado. Era lindo aquilo. Continua. E ainda continuam fazendo isso ainda? Continuam, sim. Pode ter certeza. Que beleza. É muito isso é a cultura húngara, muito bonita. É muito bonito mesmo. Vamos levantar, vamos mostrar. Quando vocês tiverem alguma coisa diferente, pode postar lá no grupo, comunidade. Muito obrigado. E vai ser muito interessante. Tá bom? Eu agradeço a vocês, sem dúvida, né? Foi muito legal conversar com vocês. Foi de uma felicidade enorme. Nós é que agradecemos a senhora. Muito obrigado pela sua entrevista e desejamos sempre sucesso no seu trabalho. Muito obrigada. O meu trabalho é desenvolver, levar a cultura húngara para que todos conheçam, para que todos saibam que é muito bonito, que o povo é um povo muito bonito, muito carismático, que tem uma gentileza, uma beleza em passar as coisas com carinho. Eu que agradeço a vocês por contar um pouquinho da história da família de vocês para a gente. Tá bom? Muito obrigado. Sziasztok! Muito obrigado, Sziasztok. Muito obrigado.